O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu seu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, estamos meditando aquele exercício que nos foi dado na nossa formação de liderança católica e também na nossa escola paroquial, escola teológica paroquial, que foi a recitação, a leitura, a meditação
e a oração da parábola do semeador. Explicitamente, há uma pedagogia na leitura constante, que é decorar os pontos da palavra de Deus, no caso desta parábola do semeador. Depois de ler e reler, vamos tomando o sentido interior da palavra de Deus, vamos compreendendo a gradação da palavra de Deus, que vai crescendo nesse sentido, de modo que fica quase que natural ler a palavra do semeador e enxergar os tipos de terreno que se encontram nela com o crescimento espiritual, ou não somente com os tipos de cristãos. Temos um profundo defeito de tipificar as pessoas, porque todo este movimento acontece em uma única conversa com Jesus. Ele está no mar, ele sabe que vai demorar-se na meditação, na proclamação. Assim, São Marcos faz este registro, e ele, numa barca, senta-se. Ao sentar na barca, Jesus como que aproveita a concha acústica daquela barca e o vento que está a favor da sua voz, para que seja ouvida e não aconteça o primeiro defeito da parábola, que é as pessoas não compreenderem porque o microfone está chiando, porque o ouvido está com cera, porque fulano está conversando do meu lado, Beltrano não dormiu bem, está cochilando. Esses são defeitos externos que não diz respeito à interioridade desta meditação. Aqui consiste em algo mais profundo, que é a graça. Vamos então falar do estado da graça. A graça que recebemos da igreja no batismo foi a graça santificante. Esta graça santificante, ela venceu definitivamente o maior atrapalho da compreensão das coisas divinas, que são o pecado e todas as suas famílias, primos, irmãos do pecado, que são os vícios de toda a natureza. O primeiro deles é a soberba, porque é o primeiro pecado que está envolvido ali entre a serpente e a conversa com os primeiros pais. Então, a soberba de querer ser como Deus, imitar a Deus. Então, amados, depois de perceber este pecado da soberba e tantos outros, que temos um antídoto na igreja que vence a malícia da serpente, que são 3 especificamente: a castidade, a paciência e a fortaleza. Para que a gente entenda a palavra cristalina, limpa, pura do coração de Jesus, que Nosso Senhor coloca como uma semente que cai em um tipo de terreno, é preciso então ter castidade. Castidade é a educação do amor, é como eu me relaciono com Deus. Inclusive, você pode se relacionar com Deus de maneira erótica e querer seduzir a Deus para fazer a sua vontade. Sem castidade, não tem diálogo com Deus, e também não tem relação querida por Deus em sua santíssima vontade com o próximo, nem consigo mesmo,
porque você vai ou seduzir o próximo para o seu bel prazer, ou você vai se auto-enganar para cair dentro da malícia das suas intenções perversas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a paciência, que é a hipomoné de Cristo. A hipomoné de Cristo não é aquela paciência terapêutica, aquela paciência inerte de um fleumático que fica ali, o mundo pode cair, o mundo inteiro, e eu estou ali tranquilo e quieto. Não é esta paciência. A paciência de Cristo, a hipomoné, é aquela que faz nos percebendo a malícia, o erro, nós possamos agir energicamente para não perder a vontade de Deus. Então, eu vou agir pacientemente, ativamente, afastando-me de tudo que me afasta de Deus. E por fim, para não cairmos, a fortaleza. E tudo isso está envolvido numa virtude chamada prudência. E essa prudência, ela é a primeira conquista. E ela não está no Evangelho. Tudo isso é mentalidade antiga dos gregos. E isto não se acomodou na igreja. Mas estamos lidando com o Verbo, e o Verbo ele é eterno, e a sabedoria dos gregos já era Cristo, que estava agindo neles. Só depois é que nós vamos então falar sobre inteligência e sabedoria, que significa amar o que ama Deus. O que é que Deus ama? Como ama Deus? Como eu devo amar? Isso já é no campo da sabedoria. E para nos ajudar, aí vem então, vinde, ó Deus, em meu auxílio, canta o salmista. Cantamos hoje no Salmo da hora sexta. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, com o auxílio da vossa graça. E aí vem o batismo. E o batismo nos livra do pecado original, nos torna filhos de Deus e membros da igreja. E tudo isso acontece na graça atual. E a graça atual é o vinde, ó Deus, em meu auxílio. Então, quando eu rezo, Jesus ele derrama todas as outras graças com todo tipo e qualquer natureza de necessidade que eu esteja precisando. Por isso que não existe de fato missa de cura e libertação, porque toda a missa é a cura e é a libertação, e não é esse adjunto adnominal, ele de cura e libertação, ele é triste, porque a graça ela pode ser sanante, ela pode ser elevante. Então vamos lembrar de Zaqueu. Estava lá Zaqueu, no pecado, ou Mateus, Levi, na colhedoria de impostos, sentado no pecado. Jesus deu, ao chamar Levi, uma graça sanante, que curou a sua ganância, e elevante, que o fez ficar de pé e seguir Jesus. E isso tudo foi num chamado. Então nós desperdiçamos muitas graças que Santo Tomás de Aquino classificou, como classificou a essência e a categoria de todas as realidades eternas, para que não fôssemos protestantes e transformemos a ação de Deus em algo doido da linguagem. E aí tudo que é loucura da linguagem eu coloco como atributo de Deus. Aí eu vou inventar terço da vitória, terço da superação, terço da libertação, terço não sei das quantas, e vou transformando Deus numa bodega farmacêutica. O que é que eu preciso? Você nem sabe o que você precisa, nem sabe. Primeiramente a gente pede ao Espírito que vem em nosso auxílio e por nós vem falar. Vos darei palavras tão acertadas. O Espírito de Deus, Ele fala em nós. Já existe o terço da Virgem Maria,
que foi a própria Nossa Senhora de Fátima que apareceu e revelou aos pastores e nos ensinou a oração conclusiva do terço. Quando a gente conclui aquela oração, aquela jaculatória, ela já foi Nossa Senhora quem ensinou. Então veja que o céu colabora para que nós tenhamos, então, irmãos e irmãs, o primeiro passo para termos prudência, castidade, fortaleza, paciência e fortaleza. Depois nós vamos almejar o que é justo e então com essas virtudes nós vamos aprender a amar a Deus. Por isso que é difícil as pessoas entrarem no caminho da perfeição, porque precisa aprender, né? E aí tem que meditarmos. E neste dia de hoje, nosso Deus, com a liturgia da palavra, nos coloca para meditar esses terrenos. E aí depois a gente vai para os terrenos. E os terrenos são os níveis de oração o qual eu me encontro. Quando eu estou atento na graça de Deus, numa graça atual de rezar, de pedir a Deus, nesta graça atual que é a vida de oração, Deus vai me conceder graças sanantes, elevantes, suficientes, para que possamos nos manter no estado de graça. Meu terreno, ele é fecundo, e Jesus fala que então este terreno, ele vai produzir frutos 30, 60, 100 por um. E quais são os outros terrenos? Os outros terrenos diz respeito às deficiências da alma, às imperfeições da alma, ou aos pecados veniais, ou aos pecados graves, que impede as pessoas de meditarem a palavra de Deus. E o primeiro terreno é este pedregoso, com pouca areia, e ele produz, mas facilmente o sol vem e queima. Depois, os pássaros, ou caem em cima das pedras e os pássaros comem, que diz respeito às distrações, ou à fragilidade da falta de atenção na vida espiritual. A vida material, ela precisa ser, então, permeada da vida espiritual. E Jesus, não há uma vírgula sequer nas Sagradas Escrituras que não trate da história da salvação humana. Esta parábola, ela é a história da salvação humana. Para que eu possa me salvar, eu preciso estar como Jesus, atento. Ele sentou-se, ele pronunciou as palavras, e é impressionante como nosso Senhor Jesus explica as parábolas. E nosso Senhor Jesus tem um trecho que ele diz que elas são ditas assim, porque aos discípulos foi dado o mistério de conhecer o reino de Deus, mas aos outros que estão fora, diz nosso Senhor, tudo acontece em parábolas. Ou seja, eu estou na igreja, mas parece que tudo é alegórico, ou tudo é uma criação da mente humana, ou tudo é algo automático que acontece ao meu bel prazer. Esses estão fora. E quem está fora vai olhar e não vai enxergar, vai escutar, mas não vai compreender, e com essa não escuta e esse não enxergar, não vão se converter e não serão perdoados. Então quer dizer que o exame de consciência é mais uma meditação na lei de Deus e dos seus mandamentos, para que eu, me convertendo, arrependido, busque a graça sanante ou a confissão para me trazer de volta ao estado de graça santificante. E o demônio estará sempre buscando roubar a palavra de Deus,
dos nossos corações, sempre. É uma guerra tremenda. E quem não está nesse estado de guerra é porque ainda não conheceu a milésima parte da pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo, que a parte introdutória está no exame de consciência. Meditar os 10 mandamentos, repeti-lo. Alguns santos, eles fazem 2 vezes por dia o exame de consciência, 2 vezes por dia. Eu medito e examino a minha consciência. Senhor, será que existe em mim algum caminho mau? Ou seja, desconfie de você mesmo e, como um bom pai e uma boa mãe, seja você, o seu pai e a sua mãe, e se dê um remédio para que você esteja sempre protegido de você mesmo, do seu egoísmo, do seu fechamento, ou seja, da enganação, que o terreno não estando fecundado faz bloqueia o acesso ao primeiro passo, que é o plantio, que é permitir Jesus pelo menos jogar o terreno. Muitos fazem cara de nojo. A gente fala de Deus, a gente prega, medita, vê o padre, parece que está vendo o diabo, o cão, né? Como nosso Senhor Jesus, né, foi acusado de expulsar Beelzebul com o dedo de Beelzebul. Então, a igreja do diabo não é a igreja católica. A igreja do diabo é aquela igreja de uma grande plateia, aparentemente fervorosa, mas totalmente distraída e envolvida no veneno inebriante do sentimentalismo ou do indiferentismo religioso. Ou eu entro no sentimentalismo e fico achando que fé é sentir, eu estou sentindo, ou eu sou extremamente indiferente. Vamos lá, vamos ser obedientes à pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo, que esta parábola do semeador coloca como algo que tem que ser realmente um pensamento. Você conhece a palavra do semeador? Então ela já está tão familiar a mim que ela se tornou um pensamento. Sim, eu conheço toda a parábola do semeador, eu já pensei nela todinha, no detalhe dos terrenos, no detalhe de quem lançou, nos defeitos, nas dificuldades. Aí você vai começar a enxergar dentro de você quais são os impedimentos para que a palavra de Deus, ela de fato germine. E aí aquele pensamento já realiza em você uma correção do caráter. Eita, eu lembro da palavra, realmente, olha, eu estou tão desatento que Nossa Senhora. E aí você vai tentar corrigir com os meios eficazes que a igreja proporciona para que você, meditando pelo exame de consciência, pelos sacramentos da cura, que são os sacramentos da cura, que é a confissão, e que a comunhão lhe faz estar unido ao amor de Deus. E aqui viemos hoje comungar. Viemos pedir a nosso Senhor Jesus, com o coração contrito, arrependido dos pecados, das faltas, suplicar ao Senhor Jesus, pela intercessão de São José, a sua intercessão, para que sejamos santos e possamos merecer ou receber os méritos de Cristo, que Ele nos diz no versículo 11 da parábola de hoje: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. E esta é a palavra da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.